Hoje a gente vai falar de um componente fundamental para qualquer circuito hidráulico. Nós vamos falar de válvula solenoide. Esse componente faz com que a gente consiga trabalhar um circuito hidráulico através de um comando elétrico. Isso se aplica na maioria das máquinas e a gente precisa entender como é que esse dispositivo funciona para a nossa compreensão de circuitos hidráulicos ser ainda mais concreta. Beleza? Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas. O meu nome é Carlos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre válvulas solenoides ou eletroválvulas. Por que a gente trouxe esse tema? Visto que a gente está numa sequência de conteúdos sobre hidráulica, agora a gente vai trabalhar um componente que tem uma interferência no circuito elétrico, uma válvula que pode ser acionada eletricamente. E aí nós vamos ver num circuito hidráulico. Vamos ver o acionamento dela também no circuito elétrico. Então a gente vai seguir o nosso vídeo em 3 passos. O primeiro, a gente vai para o quadro para ver como uma válvula direcional pode ser direcionada através da atuação de uma solenoide. Vamos entender os princípios por trás do funcionamento da solenoide. Depois a gente vem para o diagrama. Vamos apresentar um diagrama elétrico, onde a gente vai ver como é que uma solenoide é acionada e a mesma solenoide no circuito hidráulico, para a gente entender o funcionamento em ambos os circuitos, tanto no comando elétrico como no circuito hidráulico, beleza? Assim vai ser dividido o nosso vídeo e eu espero que você goste. E se você já acompanha os nossos conteúdos, já é inscrito no canal, não esqueça de deixar o seu gostei, de deixar o seu like. Não esqueça de comentar aqui no vídeo se esse conteúdo está sendo útil para você e como é que a gente pode trazer mais temas aqui no canal para a gente tratar em outros vídeos, beleza? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte da nossa comunidade, que só vem crescendo, para você usufruir dos próximos conteúdos, beleza? Vem comigo para o quadro para a gente ver como é que funciona uma solenoide numa válvula direcional. Pois bem, temos aqui apresentado no quadro a simbologia de uma válvula direcional e a representação dos mecanismos de atuação através das solenoides e através de molas. Vamos interpretar primeiro as posições e as vias. Nós temos uma válvula de 3 posições com 4 vias. Se você ainda não sabe como funciona uma válvula direcional, eu sugiro que você assista o nosso vídeo já postado sobre válvula direcional. Ele vai explicar passo a passo como é que a gente entende as questões envolvendo as vias e as posições de uma válvula direcional, beleza? Assiste aqui. A gente consegue identificar nos mecanismos de atuação 2 molas e 2 solenoides. Observe que os mecanismos estão nas extremidades. Isso quer dizer que nessa condição, quando o circuito está parado, está desenergizado, quando a máquina não está funcionando, as molas vão centralizar a válvula em relação às vias de alimentação, retorno ao tanque e para o atuador, seja o cilindro, seja o motor hidráulico, na posição central. Então, a gente vai ter as vias todas fechadas, beleza? Nós temos aqui nas laterais da válvula, paralelos à instalação das molas, as solenoides. Essa solenoide aqui nós vamos chamar de solenoide Y1 e essa outra aqui nós vamos chamar de Y2. Geralmente você encontra nos diagramas elétricos esse tipo de identificação para a solenoide, a letra Y. Qual o princípio de funcionamento desse componente? Quando energizado, ele tem 2 polos, visto que é um fio enrolado com as suas 2 extremidades no conector. Quando a gente energiza esse componente, ele produz um campo eletromagnético no carretel da válvula. E ao produzir esse campo eletromagnético, ele desloca o carretel. E isso aqui, esse efeito, faz com que a posição da válvula mude. Ou seja, se ela está na posição central, ela vai mudar ou para a posição da direita ou para a posição da esquerda. Isso depende da solenoide que eu estou energizando. Então imagine, se eu energizar a Y1, o carretel da válvula vai se deslocar para que ele mude da posição central para essa posição, onde as vias estão em caminhos opostos. Então veja, a via de conexão P iria se comunicar com B. E a via de conexão T iria se comunicar com A, e isso faria o nosso componente trabalhar de acordo ao sentido da válvula. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente desenergizasse a solenoide Y1, a válvula voltaria para a posição central por causa das 2 molas que iriam trabalhar para mantê-la nessa posição. E a gente energizando a solenoide Y2, ela deslocaria o carretel para outra posição. Isso faria com que o pórtico P se conectasse com o pórtico A e o pórtico T se conectasse com o pórtico B, fazendo com que o componente hidráulico trabalhasse em outra direção, em outra condição. Mas, em resumo, o papel da solenoide é deslocar o carretel de uma válvula através do campo eletromagnético que é produzido quando ela é energizada.
Agora a gente vai para o diagrama elétrico para ver a simbologia no diagrama elétrico desse componente, já que se trata de um componente que trabalha energizado, e depois a gente vai ver o efeito produzido desse componente energizado num diagrama hidráulico para a gente fechar o nosso raciocínio, beleza? Vamos para a tela. Vendo aqui na tela o diagrama, vamos tentar identificar primeiro a simbologia de uma solenoide. A gente encontra aqui, através dessa simbologia aqui, ó, onde vocês veem esse dispositivo com as conexões 1 e 2. Vocês podem perceber, inclusive, que é a mesma identificação que nós vimos no quadro, com o Y. E o número em sequência é para identificar a numeração de cada solenoide. Então, nós temos aqui no desenho Y169, Y140, 141, 142. Todas elas aqui embaixo são solenoides. E aí nós temos duas conexões, através do pino 1 e do pino 2. Um positivo e um negativo. Se você, no componente físico, você pode ligar em qualquer um dos dois pontos, porque ela não tem polaridade. Então, você pode colocar o positivo no 2 e o negativo no 1, e assim sucessivamente, beleza? Ela vai energizar do mesmo jeito. Ela não tem polaridade. Seguindo com o raciocínio, veja, nós temos aqui as duas solenoides que a gente vai ver no nosso diagrama hidráulico. A solenoide Y142 e a solenoide Y143. Observem aqui na parte inferior do desenho que na sua conexão de número 2, elas são conectadas juntas. Eu já antecipo para vocês que nesse diagrama, isso aqui é uma conexão do negativo. Então, o negativo já é ligado direto nas duas solenoides. A conexão superior, no pino 1 de cada uma das solenoides, é onde a gente vai ter um comando elétrico para permitir que elas sejam energizadas. Então, se você seguir, por exemplo, a alimentação da solenoide 142, você seguir o diagrama aqui para cima, você identifica uma botoeira, um push button, que é um botão de pressão. Isso quer dizer que quando a gente apertar o botão lá na máquina, ele vai fechar o contato 13 e 14 e vai conduzir uma corrente elétrica através desse condutor para energizar a solenoide Y142, beleza? O mesmo princípio se aplica para a solenoide Y143. Veja, se a gente seguir a conexão do pino 1 aqui para cima, nós temos um outro push button, um botão de pressão, que quando aplicado, ele fecha a conexão 23 e 24, fechando esse contato, a corrente elétrica consegue circular e energiza esse componente, a outra solenoide, Y143. Nessa condição aqui, as solenoides vão produzir funções opostas no mesmo componente. Então, imagine, se for um cilindro, quando você energizar a Y142, o cilindro vai deslocar num sentido. Quando você energizar a Y143, ele vai se deslocar no outro sentido. E isso a gente vai ver no diagrama hidráulico. Outro ponto que é muito importante a gente comentar aqui é esse diodo que é ligado paralelo à solenoide. Todo indutor, quando energizado, produz um campo magnético. E quando você desenergiza o indutor, o campo magnético permanece lá. Ele fica com uma energia residual. E você precisa descarregar essa energia residual para que isso não danifique a própria solenoide. Daí a importância desse diodo conectado paralelamente à solenoide. Ele vai como que descarregar, fazendo uma conexão do negativo com a linha de alimentação da solenoide, descarregando o campo magnético a fim de que não comprometa o componente. Beleza? Se você quer uma explicação mais profunda sobre eletromagnetismo e o impacto desse efeito nesses componentes, também deixa nos comentários aqui para a gente fazer um vídeo só sobre isso. Valeu? Vamos seguir agora para o diagrama hidráulico. Seguindo agora para o diagrama hidráulico. O primeiro passo é a gente identificar... Começou, né? Tem jeito não, né? Ai, meu Deus do céu. Meu amigo, vou te falar com você que está me vendo aqui. É complicado trabalhar com equipe, viu? Te falar. Viu? 2 meninos aqui. Primeiro passo é a gente identificar as solenoides agora no diagrama hidráulico. A gente viu a simbologia no quadro e rapidamente a gente consegue identificar aqui as duas. Y142 faz referência a essa solenoide superior e Y143 faz referência a essa outra solenoide. Observe que essa também é uma válvula de 3 posições e 4 vias. A diferença é, na via central, ao invés de nós termos todas as vias sendo fechadas, a gente percebe que a única via que está fechada aqui é a via de alimentação. As outras estão conectadas com a linha de tanque. Se a gente seguir aqui o diagrama, a gente vai identificar essa conexão T2, que é uma conexão de tanque, beleza?
E a linha que a gente encontra aqui de centro fechado, a gente segue para a linha P2, que é uma linha de alimentação, ou seja, essa é a linha que vem da bomba. Então, a linha chega até aqui e se eu não tenho nenhuma solenoide energizada, ela permanece nessa posição central porque nós temos molas centralizando a válvula direcional nessa posição. Se nós seguirmos aqui as linhas de saída da válvula, a gente chega no nosso atuador, que é esse cilindro aqui. Observe que nós temos duas retenções que mantêm o cilindro na sua posição, visto que o circuito hidráulico abaixo, em A e B, está conectado com a linha de tanque. Mas, como nós temos duas retenções conectadas ao cilindro, ele não vai para lugar nenhum por causa do calço hidráulico criado aqui, diante da resistência das duas válvulas. Mas veja o que acontece se nós, por exemplo, energizarmos a solenoide Y142. De imediato, a válvula deixa de estar nessa posição central e muda para essa outra posição aqui. A linha em P2 sai em conexão com a linha B, ou seja, ela se desloca desse ponto para esse ponto aqui, deslocando a linha de alimentação para a linha B. E a linha A conecta esse ponto com esse ponto aqui, com esse outro ponto inferior aqui embaixo, fazendo com que a linha A do cilindro se conecte com a linha de tanque. Se a linha de alimentação P2 seguir para o ponto B, observe que o óleo se desloca no ponto B para atender a linha da haste do cilindro. Isso faz com que ele recue. E o lado da camisa, em conexão com a outra linha, um detalhe interessante que a gente tem nesse circuito hidráulico é uma retenção que possui uma linha piloto. Isso quer dizer que ao mesmo tempo que a linha de alimentação em B vem para abrir a retenção e alimentar o lado da haste, ele vem também aqui para pilotar e abrir essa retenção para permitir com que o óleo circule no outro sentido. Então, o óleo em conexão com a linha A desce, retornando, visto que a solenoide que está energizada é a 142, ele permite que a conexão da linha A entre em conexão com a linha de tanque, fazendo com que o cilindro inicie o seu deslocamento. Um outro componente que a gente pode falar aqui do nosso circuito é esse restritor, essa resistência ajustada aqui. Observe que ela é variável por conta da seta que compõe a simbologia do restritor. Isso mostra que o óleo na linha do retorno ele encontra uma certa resistência para aumentar o nível de controle do deslocamento do cilindro. Esse movimento que a gente fez é baseado na solenoide Y142. Do contrário, se a gente energiza agora a solenoide Y143, a válvula muda para essa posição, aonde a linha P se conecta com a linha A e a linha B se conecta com a linha T. Agora o cilindro vai no outro sentido. Veja, E segue direto através da linha A2, passando pela resistência, através do restritor, abre a retenção da linha A do cilindro e entra agora no lado da camisa. E a linha do retorno, exercendo essa força no êmbolo do cilindro, a linha do retorno, que aqui agora é a linha da haste, vem nessa retenção, que tem o mesmo princípio. Quando chega a linha de alimentação na linha A, ela abre a retenção para permitir a passagem do óleo. Seguindo pela linha B, ela se desloca e agora, visto que a gente energizou a Y143, o óleo segue direto por conta dessa via em conexão com a outra via B em conexão com a linha T, que é a linha de tanque, ela segue direto para o reservatório, fazendo com que o cilindro passe a se deslocar. Todo esse movimento que a gente explicou aqui só aconteceu graças ao efeito que nós aplicamos na solenoide Y142 e na solenoide Y43. Como nós vimos no diagrama elétrico, elas fazem funções opostas, pertencem ao mesmo grupo de comando, e aqui no diagrama hidráulico a gente vê as funções opostas que elas produzem no cilindro, beleza? Nós vimos aqui a interferência da solenoide no carretel da válvula, fazendo com que ela mude de direção, dependendo de quem você está energizando. Com isso, a gente encerra o nosso vídeo sobre solenoides. Não esqueça de deixar o seu gostei e deixar o seu comentário se você aprendeu com a gente aqui no vídeo, se você entendeu, pelo menos como funciona de maneira superficial esse componente. Se você quer mais vídeos com circuitos elétricos, com circuitos hidráulicos, quer uma explicação maior sobre campo magnético, sobre solenoide, não esquece de deixar nos comentários aqui para a gente fazer, quem sabe, uma parte 2 com esse tema, beleza? Mas para isso a gente conta com o seu gostei, com o seu comentário, se inscreve no canal e, por favor, não deixe de compartilhar esse conteúdo
com os seus colegas, com profissionais que trabalham na área de manutenção, que vai ser muito útil para eles também, beleza? Nós ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.